Então, percebam aqui, né? Eu tenho azinho, azão, bezinho, cezão. Olha só, esse bezinho aqui não era para estar aqui. Então, ele é diferente, porque eu tenho aqui, ó, esses cromossomos. Nesse cromossomo, ele era azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão. E agora eu tenho esse bezinho no meio. Em consequência, o outro ficaram azinho, no outro ficou, tá certo, azinho e cezinho, diferente. E aí a gente observa, ó, houve uma permuta aqui e outra, claro, se tem permuta em um, vai ocorrer no outro, né? E aí, a gente tem a situação aqui em que ocorre na região A, ó, azão, bezinho, cezinho. Aí eu tenho azinho, bezão, cezão. Então, azão, bezinho, bezinho e azinho, bezão, cezão, né? Então, aqui a gente observou que houve uma permuta, né, entre a região A e a região B. Olha, o X está entre o A e o B. Aqui, esse X que a gente fala, esses fragmentos que foram, ó, colocados, que foram, né, fragmentados e depois, digamos, reconectados, né, ligados, né? Então, eu tenho azão, bezinho, cezão. Então, olha só, entre a região A, né, a região B entre a região A e a região B entre a região C. Então, eu tenho esse alelo, esse gene do meio, esse locus do meio, né? Ele mudou aqui tanto na região 1 quanto na região 2. Por isso que a gente fala que foram duas permutas, ok? E ainda a outra forma, né? É de ser da região do meio com a última, né? Eu vou chamar sempre a região do meio, vou chamar a primeira região 1 e a região última eu vou chamar, terceira eu vou chamar a região 2, tá ok? Então, eu tenho aqui a região B com a região C, no caso, né? Olha só, azão, bezão, cezinho, azinho, bezinho, cezão. Então, uma permuta entre a região B e C. Ok, gente? Nós só fizemos isso para poder novamente fixar e identificar aonde estão acontecendo as permutas, tá ok? Então, é importante identificar, porque quando a gente identifica essas combinações, nós vamos identificar aqui, por exemplo, quem são as paternas e quem são os recombinantes, tá ok? Então, as combinações paternas, no caso, para essa situação, seria azão, bezão e cezão e azinho, bezinho, cezinho. Maior frequência. E a descendência que ocorre a permuta dupla, ela acaba sendo menos frequente, né? Então, ela representa, na verdade, se a gente for analisar, se ela é dupla, ela apresenta a probabilidade do evento acontecer concomitante, né? Entre a região 1 com a do meio, e a região 2 com a do meio ao mesmo tempo. Por isso que ela é menor. Então, ela é o produto de suas probabilidades. A permuta entre A e B vezes a permuta de B e C. Então, o duplo cross, ele sempre vai ser em menor quantidade. Então, por isso que é importante a gente identificar para nós podermos depois determinar a ordem que vão ficar esses genes nos cromossomos. Então, identificar onde está a permuta, qual foi a permuta, ela é muito importante, ok? Então, vamos lá. Organizando os cromossomos, né? A gente pegou os de maiores frequências e alinhamos aqui. Menores frequências, bem menor, percebam? Aqui. E os de frequências mais ou menos parecidas ficaram organizados assim. Claro que isso aqui é um exemplo bem didático, mas a gente procura identificar isso. Então, vejam bem. Essas, né, se a gente for ver bem aqui, ó, azão, bezão e cezão, a gente está colocando só aqui, meus queridos,
um lado do cromossomo, porque todos vão ter o outro lado do cromossomo, Azinho, Bzinho, Czinho. Afinal, o cruzamento teste foi um heterozigoto com o duplo, triplo recessivo. Então, sempre eles vão estar aqui abaixo no cromossomo, que a gente sabe que é diploide, ele vai estar o Azinho, Bzinho e o Czinho, tá ok? Então, eu tenho o heterozigoto aqui e eu tenho o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Idêntico ao fenótipo dos parentais. Vamos lá. Então, a combinação menor. Vamos analisar esta combinação aqui em relação aos parentais. Azão, Bzinho, Czão. Azinho, Bzão, Czinho. Então, o que acontece? Qual foi o gene